Digidin, aula D, projeto a ser compartilhado, curtido, divulgado aí pro Brasil inteiro. Feito? Estamos aí no meio das tretas, né? Do Tocha não te dole, tu e mais quantos, as revoltas coloniais, né? As crises, né? Os conflitos internos e mostrando as contradições, os problemas dentro do Brasil nessa lógica colonial entre metrópole e colônia, do pacto colonial, do mercantilismo, que já está entrando em crise. Século XVIII, o negócio está entrando em crise aqui. O sistema colonial como um todo, aquele projeto mercantilista como um todo está entrando em crise. Então agora as revoltas, galera, são separatistas. No vídeo passado a gente viu as revoltas nativistas que não queriam romper com Portugal, independente da situação, independente do motivo. Pois bem, essas revoltas de hoje, elas querem o rompimento com a metrópole portuguesa, tá? E aí a gente vai ver agora quais são as principais características para tu olhar para a prova e conseguir mapear ela, entender o sentido, o coração da questão. Tá? Qual é o objetivo final ao analisar uma revolta colonial separatista? O resto é perfumaria, o resto é detalhe. O coração está aqui. Te liga. Contexto, características e as principais revoltas. Contexto. Crise do sistema colonial. A ideia de buscar uma colônia para acumular capital, para enriquecer, no caso as metrópoles, né, europeias, naquela lógica, né, do exclusivo comercial, do pacto, né, do latifúndio, da produção voltada para a exportação e o trabalho escravo. Ao longo do século XVII e XVIII, isso aí começando a entrar em crise. Nós temos um procedimento econômico, nós temos transformações profundas acontecendo dentro da Europa, né? Nós temos a Revolução Industrial tomando força ali, né? O mundo escravista colonial, ele começa a ser, do ponto de vista econômico, algo atrasado, né? que não fortalece, não reproduz o capital. Nós temos aí a metrópole portuguesa, né, entrando em crise, se endividando. Nós temos, por exemplo, galera, aqui ó, ideias bombando dentro da Europa de uma burguesia que tem poder econômico, mas não tem poder político, que quer derrubar o absolutismo, quer derrubar o mercantilismo, quer liberdade de comércio. Então nós temos o movimento intelectual iluminismo do século XVIII, que vai, né, mapear, vai ser a grande bandeira intelectual de vários revolucionários ligados a essa questão, ao princípio burguês da liberdade econômica, da liberdade política. Nós temos aqui também, por exemplo, experiências históricas que vão influenciar as revoltas dentro do Brasil, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana de 1776, primeira república moderna da história, servindo como exemplo. A Revolução Francesa, né, marca a história moderna para a história contemporânea, onde a burguesia politicamente se afirma no poder, cria um Estado, a sua imagem e semelhança, colocando o rei na guilhotina, certo? E mais ligado aqui ao Brasil, as reformas pombalinas, Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei José I de Portugal, que vai fazer algumas reformas modernizantes dentro de Portugal e para isso precisa de grana. E essa grana vai ser tirada onde? Impostos, tributações dentro do Brasil. Então essa tributação dentro do Brasil, esses impostos vão ser unidas a essas ideias iluministas, essas ideias burguesas que vão para o Brasil. Muitos no Brasil, muitos da elite intelectual brasileira estudam fora, na França, em Portugal, na Inglaterra, e acabam sendo, digamos assim, né, contaminados pelas ideias do liberalismo iluminista, contaminados por esses princípios burgueses e vão começar a questionar a colônia, questionar o pacto colonial. Portanto, essas revoltas elas são separatistas. Certo? Quais são as características das revoltas? Tá? Que vão aparecer em todas. Primeiro, queriam separação, obviamente Portugal, eram republicanas, Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tem um projeto republicano. O modelo político deles era a república. E aqui uma coisa importante, ó, o sangue de Jesus tem poder. Te liga aí. Muito cuidado com o pega-ratão. Eram revoltas republicanas regionalizadas. Nenhuma queria uma república para o Brasil inteiro. A ideia de Brasil, território, nação era muito abstrata, complexa. A república que eles se referiam era sempre no seu território. Os mineiros ali, a república em Minas, né, capital de São João del Rei, que hoje é a cidade de Tiradentes. Na Bahia, república baiana, baiense. Nunca uma ideia de Brasil. Isso era abstrato. Então não esqueçam. Mesmo que historicamente, futuramente, já na república, lá no século XX,
se coloque que Tiradentes queria uma república do Brasil, não é verdade, tá? Porque o contexto ali é regional, certo? E todas elas tinham inspirações externas. Essas aqui. Eles eram envolvidos, né, por modelos, por ideias, por acontecimentos lá fora que inspiraram as suas revoltas, tá? Então, independente dos pormenores de cada revolta, independente disso, todas elas tinham pelo menos essas 4 características, tá? Rompimento, era um projeto republicano local e com inspirações a serem seguidas aqui, tá? Vamos falar aqui em Confidência Mineira, Conjuração Baiana. Cheio de informação, cheio de tiquidim no meio de cada uma, tá? Também vou deixar o material com dados específicos de cada uma. Mas o que está em vermelho aqui é o mais importante, é o coração da questão de cada uma dessas revoltas, certo? Em primeiro lugar, a Inconfidência Mineira, por sua composição, os conspiradores da Inconfidência Mineira, na maioria, eram proprietários de terra, pessoas da elite colonial mineira, portanto, é uma revolta elitista. Como eram proprietários de terra, como eram da elite, não tinham no seu projeto a ideia de acabar com a escravidão. Mesmo que um e outro concordasse com isso, a ideia da escravidão, por mais atrasada que fosse, por mais desumana que fosse no mundo liberal, blá blá blá, não estava dentro do projeto deles. E a grande influência histórica, o grande modelo deles, é a independência dos Estados Unidos, que afinal de contas, né, é um exemplo a ser seguido, foi uma coisa muito interessante, revolucionária, mas feito por também uma elite lá, né, da colônia norte-americana, das colônias inglesas da América do Norte. Portanto, a grande influência deles é a independência dos Estados Unidos. Dá até uma coceira de pensar, né? É a mesma data da Revolução Francesa, mas não tem influência, tá? Aliás, essa conspiração ela acabou, ela foi descoberta antes, né, de estourar a Revolução Francesa. Conjuração Baiana, pela sua composição social, ela é uma revolta popular. A maioria eram escravos, ex-escravos, ali mestiços, pobres da Bahia que viviam uma situação difícil. Desde que a capital do Brasil foi transferida para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, a situação da Bahia, a antiga capital, ela entra num descaso, principalmente com a população mais pobre. A maioria aqui, né, trabalhava em serviços menores, os alfaiates. Inclusive, a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates pelo emprego, pela profissão da maioria dos seus revoltosos. É claro que tinham pessoas da elite, é claro que tinham outras camadas sociais, mas a grande composição do ponto de vista do quórum que vai fazer a tentativa dessa revolta contra a coroa, a maioria é popular. E, obviamente, se é popular, eles têm no seu projeto, sim, a ideia de acabar com a escravidão, acabar com essa mancha, né, que acabou assolando o Brasil. Outra coisa, né, uma experiência muito interessante, a revolta negra do Haiti na América Central, onde os escravos negros do açúcar tomam conta da região, né, fazem uma revolta lá, derrubam um sistema branco escravocrata e criam uma sociedade, tentam procurar criar uma sociedade, um novo estado, né, dominado pelos negros anti-escravos. O haitianismo vai ser uma grande referência para várias revoltas ligadas à população negra escrava dentro da América. Certo? E a grande influência externa da Revolução, da Conjuração Baiana, é a Revolução Francesa, principalmente na fase mais radical da Revolução Francesa, que vocês vão ver em História Geral, que é a Convenção. A parte da Convenção, Robespierre, Danton, a galera mais radical que quer popularizar, quer democratizar mais as questões políticas, sociais da Revolução, vão ser influência direta para essa galera aqui. Essas são as principais explicações, as principais características para a gente conseguir, ao ler uma prova de vestibular, ao ler o Enem, poder identificar e poder separar uma da outra. Revoltas que queriam acabar com o pacto colonial, revoltas que tinham inspirações externas, republicanas e que todas acabaram não dando certo. Inconfidência Mineira, tanto como Conjuração Baiana, foram descobertas antes de acontecer qualquer revolta, mas ficaram marcadas por influenciar algo que seria inevitável. O rompimento do Brasil com Portugal. Ainda tem outra, que é a Revolução Pernambucana de 1817, mas já está num período joanino da chegada da família real e a gente vê num outro vídeo. Beijo do Marcito e até mais.